Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção do seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ó Deus, mais uma vez, nós chegamos diante do Senhor. Nós cantamos essa noite que a tua graça está sobre nós, a tua graça nos alcançou. Verdadeiramente, sobre a tua palavra nós vemos. Tudo foi feito a nosso favor, pela tua graça. A obra do Senhor, bondade do Senhor, segundo a tua provisão, segundo o teu beneplácito. Cabe a nós louvar o Senhor, porque a salvação vem do Senhor. Agradecemos a Deus por Cristo Jesus, o teu Filho amado, que foi enviado ao nosso amor. Que o teu Espírito Santo nos conduz à leitura ou compartilhar da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, porque nós somos servos do Senhor, somos filhos do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, mais uma vez, então vamos continuar nos estudos, ou no estudo dessa carta de Paulo aos Efésios. Semana passada nós mencionamos mais um pouco dessa grandiosa obra de Deus ao nosso favor, em favor do homem. E mencionamos então na semana passada o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E mencionamos então que a teologia do sangue, ou a doutrina do sangue, conforme nos diz as Escrituras, foi deixada de lado. Está sendo deixado de lado. O homem mais hoje não é pecador. Hoje não se conhece a palavra pecado. Há desobediência dos filhos aos pais, há o adultério, há traição, há o roubo, o furto. Mas são simplesmente crimes. Não se trata de pecado. Não se trata daquilo que Deus teve que fazer em relação ao homem. Enviar o seu Filho Jesus para remir o homem do seu pecado. Então nós mencionamos isso na última vez, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então falamos um pouco desse versículo. Então nessa noite, se eu permitir, falaremos do versículo 8 e do versículo 9. Mas para nós entendermos melhor o versículo 8 e o versículo 9, nós temos que lembrar do que Paulo está dizendo. Já mencionamos aqui onde começa essa frase, onde termina essa frase, o que Paulo está querendo trazer para os Efésios, mas não somente para os Efésios, mas para todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor, tanto de Paulo quanto do nosso Senhor. Então existe esse contexto que Paulo está querendo trazer isso para os irmãos. E para entendermos melhor o versículo 8 e o versículo 9, nós temos que ler o final do versículo 7. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então, quando nós lemos o versículo 8, que Deus derramou, o que Deus derramou? Ele derramou da sua graça, né? Na verdade, não disse da sua graça, da riqueza da sua graça. Da riqueza da sua graça, que ele derramou o quê? Abundantemente. Ele não simplesmente derramou, mas derramou o quê? Abundantemente sobre nós. Então nós vamos falar então um pouco dessas riquezas da graça de Deus. Deus derramou abundantemente, Deus derramou mais do que era suficiente, de sobra, transbordou. Paulo, quando ele fala sobre isso, se referindo à salvação dele, aqui em Gálatas, volta um pouquinho aí. Perdão, Timóteo. Ele fala da salvação dele em Gálatas, mas em 1 Timóteo ele fala sobre
essa graça de Deus sobre ele. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12, de primeira epístola de Paulo a Timóteo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou, porém, a graça. A graça de nosso Senhor. Então, aquele homem era um blasfemo, diz aqui, ele era um perseguidor, um insolente. Então, o que veio sobre ele? A graça. Mas não veio simplesmente uma dose da graça, veio transbordando, né? Transbordou, porém, a graça de Deus para com Paulo. Irmãos, como nós estamos vendo lá em Efésios, ele derramou abundantemente sobre nós. Então, a graça de Deus veio abundantemente sobre nós. Ele derramou isso, ele quis dessa forma. Então, as riquezas da graça de Deus, nós mencionamos semana passada, que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. Aí nós temos, então começa os efeitos da redenção de Deus a favor do homem. Então nós temos a redenção dos pecados. Perdão, a remissão dos pecados, é o perdão dos pecados. E aqui ele está falando que foi pela riqueza da sua graça. Mas ele fala de novo da graça, ele fala sobre agora, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Nem por um instante, nós lendo o versículo dessa forma, parece que Deus agiu com sabedoria, parece que Deus agiu com prudência, lendo rapidamente o versículo. Mas o que nós vamos entender pelas Escrituras, irmãos, que o Senhor permitir lermos essa noite, é que Deus nos deu sabedoria, e que Deus nos deu prudência, porque os atos de Deus são todos feitos em sabedoria. Ele é sabedoria absoluta. Nós não precisamos dizer assim, Deus na sua sabedoria fez isso. Não, Ele é a sabedoria. Em Cristo estão, como diz o versículo? Escondidos, ocultos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, o próprio Deus é sabedoria. Então nós dissermos, ou nós falarmos, ou quando nós vamos ler o versículo, que foi Deus que agiu em sabedoria e também em prudência, não seria correto. Deus vai agir com prudência, seria, em algum momento Deus agiu com imprudência. Então nós vamos ver que, na verdade, a riqueza da sua graça para conosco, Ele derramou abundantemente sobre nós. Aí, versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e graça. Na verdade, irmãos, Deus, na sua bondade, como lemos, na sua misericórdia, assim como Paulo, ele fez tudo de acordo com a sua graça. A redenção foi de acordo com a sua graça. O perdão dos pecados é um fruto da graça. A sabedoria é um fruto da graça. E a prudência é um fruto da graça. E tudo isso nós recebemos abundantemente de Deus em Cristo Jesus. É o que nós vamos ver então, se o Senhor permitir, essa noite. Então nós vemos aí, irmãos, que a graça veio sobre nós abundantemente. Ele quis dessa forma. E nós temos que lembrar que esse é o método da salvação que Deus quis fazer. Ele usou esse método, derramando a graça, dando-nos várias bênçãos decorrentes dessa grande salvação, e dentre elas, sabedoria e prudência. Por quê, irmãos? Por que sabedoria e prudência? Para nós entendermos melhor o contexto que Paulo está falando para os Efésios, nós temos que recorrer às Escrituras. Enquanto nós lemos na 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que o apóstolo gasta tempo ali no capítulo 1 e capítulo 2 falando sobre isso, a sabedoria desse século, a sabedoria deste mundo, a sabedoria de Deus. Porque caso a graça de Deus não viesse sobre nós e não nos desse sabedoria para entender a respeito da salvação, irmãos, nós seríamos como os demais homens. Compreendem? Se a graça de Deus não tivesse derramado, diz aqui, abundantemente sobre nós, nós não teríamos sabedoria para compreender os mistérios de Deus. E aqui ainda vai falar sobre desvendando-nos, no versículo 9, desvendando-nos
o mistério da sua vontade. Então, para compreender esse mistério, o que Deus dá ao homem? Sabedoria. E também vai dar prudência. Então, Ele derramou, conforme a riqueza da sua graça, sobre nós, sabedoria e prudência. Porque não cabe dizer a Deus, Deus haja, ou tudo que Ele faz está sempre sem sabedoria. Na verdade, Deus é totalmente sabedoria. E Deus também não vai medir os seus atos. Vou agir dessa forma com prudência. Não. Quando diz a respeito de prudência, o homem que está envolvido, prudência diz respeito ao homem. E essa sabedoria também foi dada no Senhor Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus. Foi nos dada por Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, então, nós entendemos melhor o que Paulo quer dizer para nós sobre essa graça, sobre essa sabedoria, sobre essa prudência, sobre esse perdão, tudo o que foi envolvido, tudo isso para o conhecimento do mistério, que ele vai falar então no versículo 9, desvendando-nos o seu mistério. Então, como que uma pessoa passa a ter conhecimento dessa grande salvação? Como você passou a ter conhecimento dessa tão grande salvação que foi nos dada em Cristo Jesus? Pela sua sabedoria? Pelo seu entendimento? Pela sua força? Pelo seu muito labutar? Pelas suas dores? Pela sua falta de saúde? Oi, irmãos, tudo isso veio da riqueza da sua graça. Se vocês se lembrarem do apóstolo Paulo, que escreve essa epístola, que escreveu várias epístolas, e também está falando aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele figura todos os homens do presente século, e também representa nós. Aquele homem, ele tinha um zelo, ele tinha uma religião, ele tinha um cuidado, ele foi instruído aos pés de um dos grandes homens da época, de um dos homens mais influentes no meio dos judeus, de Gamaliel. Então ele tinha cultura, ele tinha saber, não somente no que diz respeito à história de Israel, mas a história da sociedade naquela época. Ele era alguém entendido, ele era alguém sábio, ele era um sábio, ele era um erudito. Mas o que nós vemos na vida de Paulo, ele diz aqui, nós lemos agora, ele era um blasfemo, um perseguidor. Por um lado, nós pensamos que Paulo era só mal, mas quando nós lemos a biografia dele em outros livros, ele era alguém entendido, ele era algum erudito da época, alguém que nós poderíamos ir atrás dele para aprender alguma coisa a respeito das coisas de Israel e sobre assuntos da época. Nós vemos isso quando ele deparou com aqueles filósofos e epicureus na semana passada, quando nós lemos Atos 17. Mas o que vale tudo isso? O que vale tudo isso diante de Deus? O que vale toda a sabedoria terrena? O que vale todo o entendimento terreno para se conhecer as coisas de Deus? O que vale, irmãos? Nada. Nada. Não vale nada. Então, toda a sabedoria humana, quando ela é confrontada para entender o mistério de Deus, ou as coisas de Deus, ou sobre a salvação que é em Jesus Cristo, não é nada. E é isso que Paulo vai trazer então aqui em 1 Coríntios, vai falar sobre esse mistério de Deus, Cristo, aqueles que conhecem o texto sabem disso. Irmãos, toda a sabedoria, toda a filosofia, tudo que há no mundo, de melhor que há no mundo, para aquela época, para a época de Paulo, e também para hoje, não tem valor no que diz respeito a conhecer o mistério de Deus e as coisas de Deus. Compreende? Pega a pessoa mais sábia do mundo, vai falar sobre a salvação para ela. Se a sabedoria de Deus não vier sobre essa pessoa, mediante a graça, mediante a riqueza da graça que é em Cristo, ele vai ser mais um, que vai morrer sendo sábio no mundo e o quê? Louco para Deus. Ignorante, sem o conhecimento. Então Paulo vai falar, nós então temos a 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2. Irmãos, e assim, isso tudo que Paulo está comentando com os Efésios, tanto para eles quanto para nós, é para que ninguém se justifique diante de Deus, para que ninguém se glorie na presença de Deus, nenhum homem produza a sua salvação, aprove a Deus dar-nos a salvação em Cristo. É para ninguém se gloriar. Nós ouvimos aqui domingo pela manhã. É para ninguém se gloriar na presença de Deus. Nenhum homem. Pensa em Abraão. Não, mas Deus escolheu Abraão. Sim, ele escolheu Abraão. Mas de onde que Abraão foi tirado? De Ur dos Caldeus. O que tinha lá
em Ur dos Caldeus? O que tinha? Idolatria. Quantos mil deuses foram encontrados ali que aquele povo daquele local adorava? Mais de 2.000 deuses, mais de 2.000 entidades dos quais aquele povo adorava. E Deus então fez o que para Abraão? Abraão, vem cá. Mas então Abraão foi escolhido, sim, mas ele era o quê? Ele era um idólatra. Ele era um idólatra. Também todos nós tínhamos os nossos deuses, mas graças a Deus ele nos salvou. Irmãos, então Paulo está querendo mostrar isso. Não pense que você fez algo a respeito da sua salvação. No final do versículo 7, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós. Irmãos, foi graça. Paulo, quando vai falar da conversão dele, ele fala assim: a graça de Deus esteve comigo. Aprove a Deus, quando aprove a Deus me chamar, me escolher, mas nós lemos os versículos anteriores já falando sobre essa graça. Ou seja, esse favor imerecido. Deus quis, te chamou, e foi dessa forma. Aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, então, para nós, ou para alguém, para uma pessoa ter o conhecimento da tão grande salvação que há em Cristo Jesus, ele tem que receber o quê? Sabedoria. Mas aqui está dizendo que a sabedoria de Deus, a pregação do Evangelho, a salvação em Cristo, é o próprio Cristo. De uma forma, é verdade, ele é a sabedoria de Deus, mas nós temos que receber sabedoria quanto prudência para compreendermos a tão grande salvação. Irmãos, é um mistério. Era um mistério que estava revelado. Nós vamos falar sobre isso. Era um mistério que estava oculto, mas que foi revelado para nós. Paulo usa esse termo aqui em Efésios, quando ele fala assim, desvendando-nos o mistério. O seu mistério, porque naquela época era comum as religiões dos mistérios, as seitas dos mistérios. Para você, se você quisesse adentrar a determinada irmandade, determinada seita, você tinha que passar por certos rituais. E nessas seitas, se você se tornar um iniciado, um prosélito, tinha algumas coisas que eram mistérios. E você não poderia revelar a ninguém. Olha, você vai então ser iniciado nessa seita, nessas religiões do mistério, e você não pode contar algumas coisas que acontecem aqui. Então, Paulo usa esse termo mistério porque era comum na época, e entre os efésios, esse termo, porque alguns faziam parte de sociedades anônimas. Como existem hoje sociedades anônimas para que você, se você entrar... Secretas. Samuel viu essas sociedades secretas, sociedades que você adentra e alguns segredos não podem ser revelados. Hoje em dia tem essas sociedades secretas. Você só conhece o seu irmão de fé por determinados sinais que eles têm, não sei quanto, definição delas, mas por algum sinal que de repente faz na rua, por uma assinatura, por isso ou por aquilo outro. Então Paulo menciona, quando ele menciona esse mistério, irmãos, os efésios estavam familiarizados, mas o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus é Cristo, e Cristo foi revelado segundo a riqueza da sua graça, segundo a loucura da pregação do Evangelho. Então Paulo, quando começa aqui em Coríntios, falando para essa cidade, e para aqueles também que tiveram acesso a essa carta, que o homem, na sua sabedoria, não pode conhecer a Deus e não vai conhecer a Deus. O homem, por mais intelectual que seja, por mais que ele tenha dividido a cadeia do DNA,
né? Quebrado a cadeia do DNA, fazendo alguma coisa, por mais que ele tenha conseguido descobrir a partícula de Deus, por mais que ele tenha quebrado o átomo, por mais que ele estude astrofísica, essas coisas não têm nenhum valor no que diz respeito à salvação de Jesus Cristo. Toda essa sabedoria é confrontada com a sabedoria de Deus, com a loucura da pregação do Evangelho. Mas pela riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, como diz lá, em toda a sabedoria e prudência. Irmãos, para nós entendermos a salvação de Deus, foi nos dada sabedoria. Amém. E essa sabedoria é contraposta com toda a sabedoria que existe no mundo. Tudo que o homem aprendeu até hoje, se até no ano 2000, se até no ano 100, aproximadamente 80, onde Paulo escreveu aos Efésios, todo aquele conhecimento diante de Deus não tinha valor, irmãos. No que diz respeito à salvação e à obra salvífica de Jesus Cristo, não tem valor. Os homens não conhecem isso. Por isso que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria. Irmãos, para nós entendermos a salvação de Deus, Deus nos deu sabedoria. Lembra do Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo, vamos ler. Depois nós voltamos aqui em Coríntios. Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Então ali Jesus estava diante de algumas pessoas, ele estava falando a respeito do reino de Deus, e alguns entendiam o que Jesus estava falando. Em certa medida, eles entendiam a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas concernentes a Deus. Mas aqui, irmãos, está dizendo, e Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e os revelaste aos pequeninos. Irmãos, você é pequenino, eu sou um pequenino, os discípulos eram os pequeninos. E Deus não poderia fazer isso com aqueles sábios e entendidos, porque eles estavam querendo entender Deus. Eles estavam querendo entender os propósitos de Deus para com a humanidade. Não era assim? Quando você lê algum filósofo, quando você estuda filosofia, eles vêm com perguntas. Não é isso? Um dos métodos da filosofia é perguntar. Fazer perguntas. Isso, perguntas. Para você obter respostas. Mas Deus diz aqui, o Senhor Jesus, ele ora, ele exclama e ele agradece, porque Deus não revelou essas coisas aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, porque foi do agrado de Deus. Irmãos, porque foi do agrado de Deus. Os sábios, eles querem entender quem é Deus, quem é a mãe de Deus, quem é o pai de Deus, de onde Deus veio. Deus fica doente? Mas por que Deus criou o homem? E aí então eles começam a filosofar, né? É o que eles fazem. A filosofia tem a sua ajuda, a filosofia tem o seu valor, mas nessas coisas, irmãos, não chega a lugar nenhum, porque eles vão questionar Deus, questionar o universo, questionar a criação do homem, se de fato Deus criou o homem, por que criou, por que deixou nessas doenças e todas essas tragédias. Irmãos, se isso foi há 2.000 anos atrás ou 3.000 anos atrás, quando a filosofia então começa a se desenvolver, quanto mais hoje. Quanto mais hoje a ciência se multiplicou, onde muitas perguntas, né, são feitas a respeito de Deus, a respeito do homem, para onde o homem vai. Mas lembremos, toda a ciência, se você contrapor ela, se você colocá-la no que diz respeito a entender a palavra de Deus, ou entender a obra salvadora de Deus, ou entender os propósitos de Deus, ou o mistério de Deus, não chega a lugar nenhum. Por isso então entra a sabedoria de Deus. Ele derramou abundantemente
E Ele derramou abundantemente sobre nós. Ele derramou abundantemente sobre nós. Então, por isso que ali sabedoria não está se referindo a Deus, mas está se referindo à graça de Deus, que além da redenção, perdão dos pecados, nos dá sabedoria. Irmãos, você foi uma dessas pessoas escolhidas para receber essa sabedoria. E a melhor, ou a maior sabedoria que é necessária para o homem. Você ter o entendimento que Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Irmãos, quantas pessoas cultas no mundo você conhece, você vê de repente na televisão, e não tem esse entendimento. Eles são PhD, são mestres dos mestres, estão assim, quase um anjo, mas não têm esse entendimento, porque não foi dado a eles sabedoria. Na riqueza da sua graça, Deus não deu sabedoria a eles. Então, Paulo está dizendo aqui, o Senhor Jesus fala sobre, ele ora, ele exclama que Deus, então, ele reservou isso para alguns, para os pequeninos. Aí, em Mateus capítulo 13, irmãos, o Senhor Jesus também, ensinando aos seus discípulos, ele diz o seguinte: Mateus capítulo 13, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não é concedido. Para os discípulos do Senhor, para aqueles que o Senhor escolheu, eles escolheu aqueles 12 para se tornarem apóstolos, para serem seus discípulos, Deus, ou o Senhor Jesus, ele dá a entender as palavras, dá a entender os mistérios do reino dos céus, mas para alguns, o que ele faz? Não dá. Não dá. Porque não pode o quê? Deus não pode dividir a glória dele com ninguém. Deus não pode dividir a glória dele com ninguém, com nenhum homem, com nenhum alguém que se diz Deus. Não pode, não vai dividir. A glória de Deus é dividida com Ele mesmo. Deus é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Sim, os três são Deus, os três são Deus e são glorificados. E eles não podem, então, dividir a glória deles com ninguém. Por isso que Deus não vai dar a oportunidade que os sábios, os eruditos, que os entendidos deste mundo recebam alguma glória no que diz respeito a entender o que Deus é. Mas Deus, aqui na sua bondade, através de Cristo Jesus, na riqueza da sua graça, que Ele derramou sobre nós abundantemente, nos dá a conhecer esse mistério, nos dá a conhecer esses mistérios do reino de Deus. Irmãos, sobre você foi colocada sabedoria para entender isso. Romanos capítulo 16. Depois nós voltamos para 1 Coríntios. Bom, depois leiam capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Coríntios, para entenderem o que estava acontecendo então com o que Paulo estava explanando a respeito da sabedoria de Deus, da sabedoria dos homens e como elas são divergentes. Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio dos tempos eternos, mas que agora foi revelado. Então, quando Paulo fala no versículo 9 de Efésios, desvendando-nos o mistério da sua vontade, irmãos, qual que é o mistério da vontade de Deus que foi revelado? Segundo esse versículo, Cristo. A salvação que há em Jesus Cristo. A obra redentora de Cristo a favor do homem. Deus nos fez conhecer isso. Isso era um mistério. Os profetas
né? Falaram a respeito de um Messias, né? Quando nós lemos a Escritura do Velho Testamento, quantos profetas predisseram, profetizaram, falaram que viria o Messias? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será, né, os nomes que ele receberia. Quantos profetas falaram a respeito dessa salvação, desse Messias que viria? Então agora foi revelado esse mistério, as coisas de Deus, irmãos, quando reveladas, elas trazem salvação ao homem. As coisas de Deus, os mistérios de Deus, quando revelados, trazem salvação ao homem. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos, conforme Deuteronômio fala. Elas são para nós e para os nossos filhos. Diz aqui, continua dizendo aqui, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno. Vamos ler outro versículo para entendermos melhor o que Paulo está querendo dizer. Voltemos para 1 Coríntios. Pega a sua Bíblia, como eu gosto de dizer, pega a sua Bíblia, vê se está aí, tem que estar aí. Se não tiver aí, não é verdade. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós lemos até o 25. Agora no capítulo 2, versículo 6, está dizendo o seguinte: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Paulo está falando, irmãos? Se vocês depois vêm e gastam tempo para isso aqui, o que Paulo está falando? Oi, irmãos, a tão grande salvação operada a nosso favor por Cristo Jesus. E ele vai dizer agora que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Já imaginaram isso? Nós temos a mente de Cristo. Será que eu estou usando essa mente de Cristo? Não é isso que ele fala aí no final do versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente. Nós não teremos, temos a mente de Cristo. Então Paulo aqui em 1 Coríntios vai falar sobre isso. Ele vai descortinar o que ele está querendo dizer aos Efésios. Olha, pela riqueza da sua graça, que ele nos concedeu, ele derramou grande graça sobre nós, ele nos deu sabedoria, ele nos deu prudência, ele nos desvendou, a palavra de Deus, ele desvendou-nos o mistério. Vamos voltar daqui a pouco para a Efésios. Tudo isso, irmãos, pela graça de Deus. Então nós não podemos esquecer que na grande salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, nós temos a redenção. Na redenção nós temos o perdão dos pecados. E agora ele introduz essa outra palavra, sabedoria. Irmãos, você não tinha essa sabedoria. Nenhum homem tinha essa sabedoria. Lembra que quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, fala assim que o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho da face de Cristo, resumidamente. Ou seja, o inimigo de Deus fez o quê? Vocês não terão sabedoria para entender as coisas de Deus. Mas o que Deus fez? Não é bem assim. Eu vou dar sabedoria, mas eu vou dar muita
sabedoria, que Ele derramou, vamos para Efésios, abundantemente sobre nós. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus nós temos todas as coisas que nos conduzem a uma vida piedosa, nos conduzem a conhecermos o próprio Deus. Dentre elas, nós recebemos sabedoria. Repito, irmão, não foi você um dia que decidiu por Deus. Não foi um dia que você, sim, teve essa questão de eu aceito Jesus, eu recebo Jesus, mas tudo é obra da graça de Deus sobre o homem. Como dissemos no princípio, nenhum homem vai chegar diante de Deus, eu te ajudei, Deus. Eu saí de onde eu estava, eu fui longe ouvir a pregação daquele pregador. Aquele pregador famoso, eu fui lá, eu saí da minha casa, eu recebi o convite. Irmão, é tudo pela riqueza da sua graça. Paulo usa superlativo, riqueza da sua graça, abundantemente, transbordou, insondáveis riquezas. Ele usa essas palavras, mas ele não usa de maneira jogadas, mas é porque ele vê toda a bondade de Deus para com o homem. E nós então recebemos essa sabedoria. Aí em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que foi dada a conhecer, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas no Espírito, a saber que os gentios são herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha só então a revelação desse mistério. Já não é mais um mistério. Para os não cristãos, para aqueles não salvos, para os sábios e entendidos, se torna um mistério. Mas para os cristãos, já não é um mistério. Já é o quê? Já é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê. Já é o Evangelho, já são as boas novas em Jesus Cristo. Que em Cristo Jesus, os gentios são cordeiros, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério, desvendando-nos o mistério. Esse é o mistério do versículo 9 de Efésios 1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, não tem mais mistério, mas não tem mistério para quem? Para aqueles que Deus deu sabedoria. Você recebeu sabedoria, você entendeu isso, você compreendeu isso. Você era um pecador, você cometia atos, você tinha atos que eram chamados pecados. Se pegasse os 10 mandamentos dados aos judeus, aos hebreus, você transgredia todos. Não terás outros deuses diante de mim. Você já pecaria com o primeiro. Quantos deuses nós tínhamos sobre nós? Eu não tinha nenhum Deus. Eu já nasci no lar evangélico. Meu pai era evangélico, minha mãe era evangélica. Você não tinha nenhum Deus sobre você? Não pense que Deus é Maria, João, Paulo, esses santos ou essas imagens de escultura. Quantos deuses existem? Quantos deuses existem no mundo? Mas nós transgredimos esses mandamentos. Se nós pegarmos todos os mandamentos, então nós éramos transgressores. Mas a graça de Deus sobre nós, a sabedoria de Deus vindo em nós, nos deu a conhecer esse mistério. E em Cristo Jesus nós estamos em um só corpo. Você, que tem um pouco mais de sabedoria humana, o outro que tem menos sabedoria humana, não é assim? No corpo de Cristo não existem várias classes de pessoas? Ou não é assim? Ou Deus só escolheu o médico? Ou Deus só escolheu o advogado? Ou Deus só escolheu alguém ou algumas pessoas com maior entendimento? Compreende? Não, irmãos. Graças a Deus que não foi por isso. Graças a Deus que não foi por isso, porque senão o Evangelho não ia para a África. Imagine só toda a atividade missionária, quando os irmãos iam para a África. Eles iam procurar médicos, doutores, juízes, alguém com mais entendimento. Para quem que eles iam? Para quem que eles iam? Para os índios.
para aqueles ou mais iletrados, com menos sabedoria. E o que acontecia? O Espírito Santo fazia o quê? Sabedoria. Para quê sabedoria? Para entender as coisas que é no mundo? Não, sabedoria para quê? Para salvação. Então toda atividade missionária em todo o mundo tem o seu valor, porque Deus envia o seu Espírito e Ele dá sabedoria para entenderem a respeito da salvação, da redenção que há em Cristo pelo seu sangue, perdão dos pecados, pela riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria. Irmãos, é dessa forma que o Evangelho é pregado. Imagine vocês, a própria Escritura diz em alguns lugares, os irmãos lembram aí, observem aí entre vocês, foram muitos os sábios que foram chamados? A Bíblia fala sobre isso. Foram muitos os sábios? Foram muitos? Não foram, irmãos. Por quê? Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Não vai. Nenhum homem vai chegar diante de Deus, eu te ajudei na minha salvação. Não vai. As obras do homem, como diz aí, são trapos de imundícia. Não tem nenhum valor diante de Deus. Abraão foi escolhido. Nós vemos Paulo tinha todo o entendimento da época, toda a qualificação, toda a sabedoria humana. Caiu por terra. Não foi assim? Foi, irmãos. Ele falou assim, olha, eu deixo tudo para trás. Deixa as coisas, deixa tudo para trás, mas eu quero conhecer a Cristo. Irmão, não tem valor. A sabedoria do homem não tem valor diante de Deus. Então nós vemos isso aqui. E essa atividade missionária, Deus nos separou somente os sábios. Graças a Deus por isso. Ele separou os pequeninos, porque Ele deu sabedoria aos pequeninos. Mas não foi só sabedoria. Ele deu também prudência. E o que significa então essa palavra prudência? Primeiro é Efésios capítulo 1, versículo 8. Vamos ler novamente, 8 e 9. Que Deus derramou abundantemente, Efésios 1, versículo 8 e 9. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Então, não somente sabedoria, mas também prudência. Mas o que seria prudência nesse versículo? O que nós poderíamos aplicar a prudência no que diz respeito à nossa salvação? Irmãos, ela é o fruto da sabedoria. Deus derramou sabedoria sobre alguns para que eles entendessem o propósito ou o plano da salvação em Cristo Jesus. Então Ele te deu sabedoria, me deu sabedoria para todos aqueles que um dia creram em Jesus e dará sabedoria a todos aqueles que crerão. Sabedoria para que eles compreendam o mistério do Evangelho, Cristo. Amém? Mas também Ele deu prudência, que é fruto da sabedoria. Por que prudência, irmãos? Porque nossas atitudes devem ser feitas com prudência. Talvez antes de você conhecer Jesus Cristo, você era imprudente. Você fazia as coisas conforme te vinha na mente, conforme você queria, mas agora é diferente. Agora, Deus derramou também sobre você prudência. Prudência. Mas o que significa essa palavra? Qual que é o cerne dessa palavra, prudência? O que alguém poderia arriscar aí? Prudência. Dirija com prudência. O que é isso? É zelo, né? Responsabilidade, cuidado. Cuidado, prudência, cuidado. Na frente tem uma curva perigosa. Cuidado. Dirija com prudência. Tem prudência. Mas a prudência, segundo esse versículo, ela diz a respeito de um discernimento espiritual. Discernir a excelência das coisas de Deus e ter correspondência, ter afeto para essas coisas, para com essas coisas. Vou repetir. Você tem um discernimento espiritual, um discernimento para entender a excelência das coisas de Deus. Já que você entende, você dá a resposta a elas. Você responde à salvação. Deus te deu sabedoria para você compreender a salvação que é em Cristo Jesus, porque em você não havia sabedoria, não havia nada que você pudesse entender a salvação. Irmãos, é loucura. A salvação de Deus para o homem é loucura. Leia isso com você. Paulo fala isso na Efésios. Depois você lê lá em Coríntios, capítulo 8, leia lá. É loucura. A loucura de Deus para com os homens. É a pregação do Evangelho. A salvação do homem é loucura para alguns. Irmãos, imagine vocês, sem essa sabedoria,
nós seremos como os demais. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Irmãos, é loucura você pensar que existe um Deus. Deixa eu devagar, deixa eu pensar um pouco como aquele irmão de Belo Horizonte. Você chega para um sábio, para um erudito, pensa em uma pessoa que você tem como sábio, alguém que você convive, alguém que você conhece, a televisão, leu, e você vai pregar o evangelho para ela. Você chega diante dela. A pessoa sabe, a pessoa burra, a pessoa tudo bem, eu sou um servo de Deus, eu vim pregar o evangelho para você. A pessoa te olha, serva de Deus, pregar o evangelho, o que é isso? Onde é que você quer chegar? Não, é que Deus um dia criou o homem lá no jardim do Éden. Ah, legal. Né? Imagina aí você pregando para o... Aquele homem que morreu famoso, como é que é o nome dele? Aí? Steve Jobs. Eu não sei se era cristão ou não. Mas ele virou herói, né? Aí você vai pregar para o Steve Jobs. Vamos aí por exemplo. Pois é, Steve Jobs, eu vim cá pregar para você. Você sabe que no princípio Deus criou os céus e a terra, sabia? Ah, tá, legal. Criou Adão, criou a Eva, toda a raça humana é descendência de Adão e Eva, certo? Ah, que bom. E você está pregando para essa pessoa. Irmão, se Deus não abrir o entendimento desse sábio de qualquer pessoa, o que ele vai fazer de você? Zombar. Você está gastando seu tempo, tá bom, obrigado. Ah, daqui a pouco você vai falar que eu sou pregador? Ah, legal. Ah, você vai falar também sobre o sangue de Cristo? Talvez ele tenha até um entendimento escriturístico maior do que nós, mas a sabedoria não veio sobre ele. O Espírito Santo não veio sobre ele. Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é uma dádiva de Deus, é outra graça de Deus para com o homem. Para entender a sabedoria de Deus, Deus tem que colocar em nós o quê? O Espírito Santo. É uma dádiva de Deus. Então o Steve Jobs vai ouvir e vai zombar. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que eu estou dando. E vai zombar como outros eruditos, como outros sábios, como um astrofísico, como um químico, como outro. Se a sabedoria de Deus não vir sobre ele, nada adianta. Mas veio sobre nós, abundantemente, segundo a riqueza da sua graça. E agora nós temos que agir com prudência, porque no outro tempo nós não agimos com prudência. Talvez você já tenha ouvido a seguinte expressão: ah, se eu não fosse crente, eu disse amém. Já ouviu essa expressão? Já falou isso algum dia? Ah, se eu não fosse crente, eu tinha... O que você tinha feito? Batido. Não é isso? Irmãos, por um lado, é um pensamento errado isso. Mas, por um lado, é um pensamento certo. Porque se ainda você nutre, né? Ah, se eu não fosse crente, eu descia a lenha, eu batia, eu fazia aquilo outro, pode ser que o seu coração esteja contaminado. Amém? Pode ser. Mas se você fala de coração limpo diante de Deus, né? Você está dando testemunho, se fosse outra época, realmente eu faria isso ou aquilo, batia, fazia e tal. Você está mostrando que você agora age com o quê? Prudência. Você compreendeu os mistérios, você compreendeu a excelência de Deus, você agora tem um discernimento das coisas de Deus, e você não faz como você fazia antes. Não, realmente eu poderia agir dessa forma, mas não, prudência. Prudência, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar o que vai acontecer daqui a pouco. Você tem agora prudência, que é aquilo também que Deus derramou sobre nós, é o fruto da sabedoria que Deus deu a nós, e agora nós agimos o quê? Com prudência. Compreendem, irmãos? Tudo isso? Isso é de acordo com a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós. Conforme Efésios está dizendo aí, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Tudo em Cristo, de novo, em Cristo. De novo, que Ele propuseram em Cristo. Nele, irmãos, esse é o Evangelho, essa é a palavra de Deus. Não sobra nada para o homem. O que sobrou para você? O que sobrou para nós? Corar de vergonha, não é isso? Corar de vergonha ao Senhor toda glória, não é isso? Essas Jeremias que falou isso, um dos dois, né? A Deus pertence toda glória. A nós, corar de vergonha, porque nós pecamos.
Nós levantamos contra Deus, nós somos inimigos de Deus ainda, muitas vezes como cristãos. E ainda nós dizemos que participamos da salvação, da obra da salvação. Não, eu agora sou um fiel. Eu estou dízimo. Eu dou oferta. Eu oro 2 vezes por semana. Senhor Jesus, abençoe meu dia, amém. Me bata no trânsito, amém. Irmãos, eu oro, eu jejuo, compreende? Compreende que isso é você abusar da salvação que Deus tem, abusar da graça de Deus para com você? Aqui em Efésios capítulo 2, diz assim no versículo 10, nós vamos estudar esse ainda. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que... Irmão, quem que anda? O que você faz então? Você faz boas obras, mas quem que já preparou essas boas obras? Quem? Deus. Deus já preparou essas boas obras para que você andasse nelas. Então você vai dizer que é o seu braço que faz alguma coisa? Então Paulo quer mostrar isso aos Efésios, e não somente aos Efésios, mas a todos nós. E nos foi dada, que derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Irmãos, não sobra nada para o homem. Até as boas obras, se você oferta, se você ora, se você jejua, todas essas boas obras, Deus já preparou para que você andasse nelas. Porque você foi, como nós já lemos aqui, ó, Deus fez 3 coisas, aqui que Paulo está dizendo para os Efésios. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, e agora está dizendo, Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade. Então, não somente escolha, predestinação, mas agora Ele desvenda o mistério da sua vontade, ou seja, a salvação de Jesus Cristo. E com relação à prudência ainda, vamos ler Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Às vezes nós ficamos com a primeira parte, nós decoramos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos, mas o conhecimento do santo é prudência. E o conhecimento do santo, aí santo está com quem? Quem que é o santo? Quem que é o santo de Israel? Ou seja, o conhecimento que você vai aprender de Deus, do seu Filho, da obra que Ele fez a seu favor, vai te dar o quê? Prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é verdade. Ele nos deu sabedoria para conhecer o seu Filho. Mas o conhecimento do santo, o conhecimento que você agora vai ter de Jesus, das coisas de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo, vai fazer o que com você? Prudência. Vai te dar prudência. Você não vai falar agora, se eu não fosse crente, né, eu faria isso. Não, de fato, você não faria, não vai fazer, porque você agora tem conhecimento do santo. Mas por que você tem conhecimento? Porque Deus te deu sabedoria, na riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente. Sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Irmãos, tudo em Deus, tudo em Cristo. Vamos ler mais um versículo, só para concluir isso. 1 Coríntios, nós já lemos esse versículo. Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29. Nós não lemos isso. Irmãos, separai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus,
qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, então há esperança para todos. Então nós temos sabedoria, nós temos prudência, nós temos o Espírito Santo que nos deu todas essas coisas. Há esperança para todos. Amém? Há esperança para todos. Como dissemos aqui, imagine só a fé daqueles irmãos que saíram para as missões, lugares ermos da terra, mas eles sabiam do mistério de Deus. Deus havia revelado para eles a salvação em Cristo, sim, eles já tinham compreendido, todos os que são salvos compreendem esse mistério. Então eles sabem agora que não dependem dele, não dependem deles, não dependem de nada do que eles fizerem, mas eles vão em cumprimento da palavra de Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas o crer, o próprio Deus tem que fazer, enviar o seu Espírito, abrir os olhos dos cegos, porque Deus que diz, haja luz, houve luz, não é isso? Tá? 2 Coríntios fala sobre isso. Então eles iam nessa fé. Quem faz a obra é Deus. E Deus, como nós lemos aqui, não vai chamar muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de novo nascimento. Ele vai chamar, irmãos, é aquele que ele quiser. Ele chamou a mim. Nobres, pobres, pecadores, pequeninos. Não é isso que nós lemos essa noite? Pecadores, pequeninos, mas ele escolheu fazer assim. Então o Evangelho vai aos extremos da terra. Pega um índio, converte aquele índio, converte aquele cacique, aquele pajé, porque o Espírito vem sobre ele e revela esse mistério, a salvação que é em Cristo Jesus. Foi assim com você, foi assim comigo. Então há esperança para todos. Ele derramou, pela riqueza da sua graça, que ele abundou, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos, revelando a nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. E ele propusera em Cristo. Tudo é em Cristo, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora eternamente. Amém. Amém.